E aí, tudo bom? Vamos começar então a nossa aula sobre estudos do lazer. Eu dividi ela em 3 partes para ficar menos cansativo. A gente sabe que sempre quando a gente está ouvindo conteúdo por uma interação virtual, cansa um pouco mais. Então, nessa primeira parte, eu vou trazer um pouco dos aspectos filosóficos relacionados aos estudos do lazer, né? É uma abordagem que poucos autores da área do lazer fazem aqui no Brasil, mas eu considero um aspecto importante porque tem a ver muito com esse momento da pandemia que a gente está vivendo agora. Então, acho que vai ser extremamente útil para a gente e eu espero que você possa aproveitar bastante, tá bom? Bem, então, nós vamos começar a nossa parte da introdução ao estudo do lazer, lembrando, então, que esse é um curso que pensa a educação do lazer em relação às práticas corporais de aventura. Então, foque nisso, porque é onde a gente quer chegar. Mas, né, sempre lembrar a importância de que nós temos uma responsabilidade com o nosso país, com a nossa família, com a nossa cidade. Então, sempre reforce bons hábitos em relação a lavar as mãos, a passar o álcool, a evitar entrar com roupa contaminada na sua casa, se você tem suspeita de resfriado ou Covid, use a máscara, né? Pense em prestigiar o comércio local, as pessoas, os pequenos produtores que dependem do trabalho deles para sobreviver, né? E não saia de casa se não for necessário, né? Tenha, então, um lazer mais doméstico ou procure horários de baixo movimento para realizar a sua atividade física. Não corra risco desnecessário, né? Já que a gestão dos riscos é um assunto que a gente está trabalhando, já que nós estamos trabalhando a gestão de risco como um elemento das práticas corporais de aventura, também vamos incorporar ao nosso cotidiano. Isso tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje, né? Nós podemos separar os dilemas da humanidade, inclusive agora na pandemia, em 2 aspectos. O primeiro diz respeito a como sobreviver, ou seja, os aspectos mais materiais, mais coletivos do dia a dia, né? Enquanto o segundo aspecto são os aspectos mais subjetivos, né, mais internos do ser, né? Qual é o sentido da vida, por que eu estou aqui, né? Será que o que eu estou fazendo realmente é o que vai me trazer felicidade? Essas 2 questões que a pandemia tem nos levado ao extremo, a gente chama isso de a exacerbação, tanto do desafio material das pessoas passando necessidade nesse período de crise, quanto da crise existencial que está em quarentena tem feito as pessoas repensarem sua vida. Isso é importante para pensar também a questão do lazer. A questão do lazer tem muito a ver com essas 2 dimensões. E isso nos leva a 2 aspectos da vida: a dimensão política e a dimensão ética. Então, preste atenção. A dimensão política, ela diz respeito ao coletivo, à vida em comum. Tanto que política é justamente, traduzindo, cuidar da cidade, cuidar do bem comum, né? Enquanto a ética tem a ver justamente com a sua capacidade de refletir sobre os seus atos e assumir as consequências pelo que você faz. Então, obviamente que, por exemplo, se você vai para uma balada porque você está com vontade de ver gente, você pode se contaminar, ou se você bebe e vai dirigir, você está assumindo um risco. Então, é uma questão da dimensão ética, né? Você está preparada para assumir os riscos, e isso reverbera também na nossa prática de lazer e principalmente nas práticas corporais de aventura. Então, veja que é uma reflexão que liga um montão de coisa importante,
tanto na nossa realidade atual, quanto para o resto da vida da gente. Mas vamos pensar a dimensão política no lazer. A dimensão política do lazer tem a ver com a luta dos trabalhadores pelo direito a ter horas remuneradas para que eles pudessem descansar e também se dedicar ao lazer. É o famoso 888, 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer, 8 horas para fazer o que quiser, né? Mesmo que na nossa sociedade essas 8 horas sejam rompidas com, obviamente, a gente está cumprindo as necessidades fisiológicas, como, né, almoçar, tomar um banho, ou com o transporte, mas é o ideal da luta dos trabalhadores que coletivamente foram ganhando direito ao lazer. Então, a dimensão política que vamos tratar aqui no slide tem justamente a ver com as formas de governo, né? Então, a gente sabe que existem diferentes formas de se governar uma nação e, no Ocidente, a gente já elegeu como campeã, que é a democracia. Então, segundo um famoso líder norte-americano, a democracia é o menos pior dos sistemas políticos, ou seja, né, não tem sistema político perfeito, mas a gente considera que a democracia, então, é um sistema pelo qual vale a pena lutar e aperfeiçoar, porque é um sistema que permite que as pessoas estejam incluídas nas decisões políticas e tenham liberdade. E a liberdade é um aspecto fundamental para o exercício do lazer. Lembrando, né, que essa liberdade tem que ser tratada na dimensão ética, porque senão a minha liberdade acaba afetando a liberdade do outro, né? E aí, em relação à dimensão ética do lazer, se então, na dimensão política, o lazer tem a ver com essa conquista desse direito, que inclusive no Brasil está na Constituição, a dimensão ética tem a ver, assim, o que eu faço com essa liberdade, com esse direito, porque isso é uma questão existencial. Afinal, né, eu vou usar meu lazer, posso usar o meu lazer para caridade, posso usar o meu lazer para descansar, posso usar o meu lazer para aprender coisas novas. Então, o lazer tem a ver com como nós conseguimos governar a nossa própria vida. E aí a dimensão ética, se a gente, por exemplo, pegar as filosofias pré-helênicas, havia um montão de encaminhamentos de escolas filosóficas helênicas que a gente vai usar aqui como exemplo, só para nos determos na antiguidade, para perceber que essa é uma questão já de longa data da civilização e da humanidade. Nós temos, por exemplo, o cinismo. O cinismo, que solução individual o cinismo vai propor, né? Então, o cinismo não tem nada a ver com o cinismo do que a gente entende hoje, né? Cinismo vem de sinos, quer dizer cachorro, ou seja, cinismo é uma corrente filosófica que vai dizer assim: se livre de todos os seus bens, tenha o mínimo de bens, né? Tente não precisar de nada, viva o quanto mais próximo aos animais, por isso que essa corrente se chama cinismo, né? Sim, viva como um cachorro, né? Como o que você tiver, durma onde der, tente viver uma vida livre de qualquer apego, né? Então, essa é uma corrente que é assim, o máximo do extremismo em relação à receita da felicidade e de se livrar ao máximo dos bens materiais. Aí você tem o estoicismo, que é uma corrente filosófica que inspirou muito o cristianismo na Idade Média, e que ela vai dizer assim, olha, de fato você tem que viver uma vida com austeridade. Trabalhe bastante, lute bastante, seja uma pessoa correta, e aí, de vez em quando, você vai ter as suas pequenas recompensas, mas não se preocupa com esse mundo, né? Porque haverá um outro mundo que você vai ter uma recompensa grande. Então, o estoicismo vai ser aquela vida mais ascética, mais dura, e com pequenos momentos de descanso que você pode desfrutar do fruto do seu trabalho. Mas o principal é se esforçar, ser uma pessoa de valor, né?
Na sequência, a gente tem, então, o ceticismo. O ceticismo, né, vai dizer assim, olha, se a maioria das pessoas tem determinados hábitos culturais, siga a maioria para não causar problema, né? Tente, assim, não leve nada muito a sério, não fique se perguntando, né? Deus existe, não existe? Será que essa religião é certa? Será que isso é felicidade? Vá, vá na onda, deixa a vida te levar, e assim, você vai ser feliz não causando confusão em ficar questionando tudo. Tente viver uma vida normal como todo mundo vá, como todo mundo leva, porque isso vai te causar menos sofrimento, né? Aí, ou seja, o ceticismo olha, não sei se é isso certo, mas eu não vou ficar aqui causando problema. Se todo mundo dança sertanejo, eu nem vou me divertir dançando sertanejo. Eu vou com todo mundo, né? E essa é a minha receita da felicidade. Depois do ceticismo, a gente tem o epicurismo, que é uma corrente filosófica desenvolvida, então, pelo Epicuro, que é de uma vertente mais materialista. Então, o Epicuro fala assim, olha, independente se os deuses existem ou não, a gente não sabe se vai ter outra vida. Então, o objetivo desta vida é buscar os prazeres moderados. O que ele está querendo dizer com prazer moderado? Ele vai dizer o seguinte, o significado da vida é buscar o prazer. Mas se você também buscar o prazer de forma desenfreada, com muito apego, você vai acabar se destruindo, né? Então, veja, beber um vinho ou uma cerveja é muito prazeroso, é um prazer moderado. Mas se você viver alcoolizado, você vai morrer rápido, você vai morrer de forma dolorosa, você vai perder sua credibilidade e você talvez até perca o paladar para a bebida. Então, assim, sempre busque a maior quantidade de prazeres, mas haja moderadamente nessa busca. Ou seja, você gosta de atividade de aventura, faça atividade de aventura, mas use um equipamento de proteção, né? Tenha cuidado, faça uma gestão de riscos, né? Varie as formas de diversão, para que você, então, sempre nessa busca do prazer, que é o significado da vida para o epicurismo, né? Mas o faça de maneira equilibrada para que você não exagere. E aí, por fim, né, nós temos o hedonismo, que é a corrente filosófica mais imoderada, que você tem que evitar a dor e buscar o prazer, né? Não se leva nada nessa vida, o importante é você sempre estar buscando prazer para se satisfazer. Então, nós temos lá o cinismo, que é extremamente quase vivendo, né, como um animal e negando as aquisições, as comodidades da vida, e, por outro lado, nós temos o hedonismo, né, que é uma corrente filosófica que vai dizer assim, olha, busque o prazer, fuja da dor, né, e esse é o segredo da vida. E aí nós temos um conjunto, portanto, de éticas, porque já que a ética é individual, nós temos aí correntes de como você pode viver a vida. Por que isso é importante para a gente pensar o lazer? Porque, obviamente, que o lazer, portanto, é um fenômeno da vida que tem uma amplitude política, nós temos que olhar para o poder público, para termos equipamentos de lazer, para que possamos ter uma política de lazer, para que esse governo não nos oprime em nossa liberdade de ter lazer, de ter um trabalho digno associado a um lazer, né, digno também. Por outro lado, né, frente a essas conquistas que são do campo político, a pessoa tem que desenvolver o que o Requicha vai chamar de uma arte de viver. E a arte de viver tem a ver justamente com a ética. Ou seja, com qual dessas correntes filosóficas aí você se identifica, né? E isso, portanto, nos leva à ideia de pensar uma educação do lazer. A gente já falou anteriormente que a educação do lazer envolve a educação para e pelo lazer, são ambas importantes, ambas estão
no repertório de trabalho do profissional e do professor de educação física, mas existe, no campo da política e da ética, uma responsabilidade nossa em promover uma educação do lazer que seja ampliada e criativa, para que, como, né, na citação do Jung aqui, a gente não acabe transformando as pessoas, né, principalmente as crianças, de seres originais em pessoas que acabam a sua existência como cópias, vivendo uma vida medíocre, com um lazer repetitivo, né? Ou seja, nós precisamos dar um significado para a vida e isso é um dos elementos muito importantes quando a gente está tratando da educação do lazer, tá? Bem, essa é a nossa parte número 1 de 3 do módulo 1, em que eu estou falando aqui da educação do lazer. E eu quero reforçar, então, dizendo que lá no final, no módulo, né, final, a gente vai tratar dos materiais didáticos, como produzi-los para as práticas corporais de aventura, que é o trabalho de conclusão do nosso curso de extensão. E aí, só para lembrar aqui, vamos relembrar, né, que você pode produzir um material didático, conforme as ilustrações que tem aqui, que são... Você pode criar um livro didático, você pode criar materiais de educação do lazer para a prática corporal de aventura do modelo mais tradicional, né? Você pode criar um modelo didático interativo, né? E aqui tem 2 imagens bem interessantes da Escola de Aventuras. Uma maquete de uma parede escalada em que a criança está simulando a subida na parede para ela primeiro ter essa vivência, isso é uma microaventura. E, do outro lado, uma menina que andou de skate e ela está classificando a percepção dela de risco na vivência daquilo. Olha só que interessante, um material didático interativo permitindo que as crianças possam pensar e possam, por meio da microaventura, ter interações lúdicas e, ao mesmo tempo, seguras com a prática corporal de aventura, né? Inclusive, porque com isso a gente pode... Opa, caiu aqui o meu skate. Para vocês verem, né, como que é. A gente tem que estar preparado para o risco. Então, em relação a material didático interativo, e vai ficar gravado assim mesmo, né, para vocês perceberem como a gente tem que estar preparado. No caso aqui, né, caiu o meu skate, já sei que não dá para colocar ele desse jeito, né? E o material didático digital interativo, né? Eu vou passar um exemplo para vocês que o professor Gustavo produziu um vídeo muito legal sobre ensino de orientação, como que a criança pode fazer orientação na casa dela nesse momento de quarentena. Então, ele fez o nosso curso anterior, em relação também ao ensino de atividade de aventura, e eu selecionei o vídeo dele aqui como um material didático interativo, em que ele, com os recursos midiáticos, postou no YouTube um vídeo que ele produziu para ensinar as crianças dele da escola sobre como trabalhar a orientação. Bem, então, é isso, o nosso momento, né, da parte 1 do módulo 1 para o nosso curso. Eu espero, então, que você não tenha se assustado tanto quanto eu com o skate caindo. E agora a gente vai partir para a parte 2, mas antes eu quero que você dê um reforço na leitura, tá bom?